Esse módulo que a gente vai falar aqui, essa aula, ela está presente no módulo que a gente chamou de módulo bônus para todos que fizeram parte dessa nossa primeira turma, que é um módulo que a gente norteia como estudar, desde o preparo do mindset, e não tem nada a ver com o negócio de coach, porque às vezes eu sei que algumas pessoas confundem, mas isso é extremamente importante, porque se a gente não mudar, e a gente viu isso numa aula da semana anterior, não tiver uma mentalidade de que não precisa estudar todos os assuntos, a despeito do que talvez alguns que estão aí do outro lado acreditem. Para vocês terem uma ideia, a gente se baseou para isso daí nos 7 principais erros. Por isso que esse tema a gente denomina de conteúdo-chave das questões. O que é que eu preciso ver? Eu coloquei aqui o exemplo de, acredito que 3 questões, para a aula também não ficar cansativa, e eu vou ilustrar para vocês. Para alguns pode parecer, eu já fazia isso. Ótimo, você está de parabéns, você já está usando uma ferramenta ativa no seu ensino, no seu estudo para residência. Você tem uma capacidade assim mais ampliada de tanto memorizar, aprender e dificultar o esquecimento. Mas tem pessoas que não têm essa noção. Então essa aula serve para todos, especialmente para aqueles que não tinham ideia de que poderiam aproveitar melhor as questões, certo? É por isso que eu trago mais uma vez. Se vocês quiserem, mandem mensagem lá no direct, que aí quando acabar a aula eu mando o link para quem está lá no Telegram para baixar esse livrinho dos 7 erros. É um livro rápido, eu acredito que ele deve ter aí em torno de 25 folhas, mas que dá uma noção de como é que deve ser a melhor preparação, porque a gente fez ele com base, inclusive, no que a gente viu de técnicas de estudo, preparos para residências médicas. Na de odonto nunca vi ninguém falar nesses erros, mas a gente trouxe isso justamente como uma novidade. E não vou falar de todos aqui, mas é só para ilustrar o porquê de você estudar através do conhecimento adquirido de questões, claro, depois que você já tiver uma noção do conteúdo. Já vou colocar a primeira solicitação aqui. Não se estuda diretamente por questões sem você ter lido, ter estudado o conteúdo anteriormente. Aí já vai entrar em uma falha do seu preparo. Mas vamos lá, partindo do princípio de que você estudou, revisou, está na hora de responder as questões. E nisso de responder as questões, um grande erro dentre esses 7 erros, eu separei aqui 3 ou 4, é tentar estudar e memorizar todo o conteúdo da cirurgia bucomaxilofacial. Pessoal, para quem está aí se preparando pela primeira vez, compreenda o seguinte: não é necessário estudar todo o conteúdo, não. É para isso até que os preparatórios servem, para a gente dar uma noção do que é que mais cai. Para quem está com a gente faz análise de provas, pelo menos a gente tem tentado fazer, o curso está entrando agora no seu 2º mês, mas análise dos últimos 3 anos das provas que os alunos querem fazer. Quando você entra no curso, você preenche um formulário e daí a gente fica sabendo qual é o local principal que cada um quer. E o nosso objetivo é estudar com muita ênfase as últimas 3 provas, ou seja, seriam os anos de 2018, 19, 20, ou melhor, 17, 18, 19. Esses 3 últimos anos a gente faz uma análise do que mais caiu, o que foi recorrente e dá um mapa, um roteiro para o aluno saber todo o conteúdo que caiu, o que ele tem que abordar. Isso facilita demais, por quê? Porque as provas, apesar de não repetir muitas vezes de um ano para o outro as questões, o conteúdo-chave da questão, ele pode se repetir, certo? Um outro detalhe é pensar que sua energia é infinita. É aquela história que eu falei na semana passada do planejamento. A gente planeja estudar aí por volta de 10 horas no dia e não consegue concluir. Então é melhor estudar um pouquinho todo dia do que ficar nesse estresse e não render nada. E estudar através de técnicas, falei um pouco de técnicas na semana passada, estou falando um pouco hoje. Provavelmente pelos pedidos de vocês, a gente também vai falar algo na semana que vem. Então, cada semana, se você souber juntar esses pouquinhos que a gente está passando, vai ser completamente diferente, vai ser um game changer aí no seu estudo. E outra, que é a última de todos os erros que a gente colocou lá no e-book, é não saber aplicar o estudativo. Longe de mim querer esgotar esse assunto. Eu lembro que quando eu fui estudar sobre isso, eu li 2 livros pequenos, para ter uma ideia do que seriam metodologias ativas de aprendizagem.
E dentre várias formas de a gente aprender, de a gente lidar com essa forma de estudar, com essa forma de aprender, uma delas é esse CCQ, essa busca pelo conteúdo-chave de cada questão, para que você possa nortear melhor aí o seu estudo. E eu trouxe algumas dicas que eu falei lá na aula ao vivo, quando a gente lançou, mas sempre vale a pena reprisar, até porque aquela aula não ficou gravada. Então vamos lá, dica para vocês planejarem os estudos de vocês. Se você não revisar repetidamente os conteúdos, você vai esquecer a maior parte que estudou. Falei em técnica de revisão. Para quem assistiu a aula da semana passada, acredito que foi uma das aulas que a gente deixou no YouTube. Então, para quem não assistiu, aproveite e assiste, tá? Se possível hoje, ainda no decorrer dessa semana. Lá vocês vão ver que a gente tem uma tal de curva do esquecimento, que ela vai ali começar já no dia posterior ao seu estudo, piorando no segundo dia, ainda até o sétimo dia. Por isso que tem que ter noção no seu planner, no seu planejamento, quais são os melhores dias para você estudar e quais são os dias para você fazer provas, fazer questões. Não é possível revisar repetidamente os conteúdos e estudar todos os temas e conteúdos da CTBMF da mesma maneira. Aí entra uma tática, que é dentro da técnica. É você desvendar quais são os conteúdos que mais caem com recorrência. Tomar cuidado, porque tem provas que às vezes elas se mantêm com uma certa constância muito parecida, ou seja, ela tem sido homogênea. Mais ou menos 30 a 40% de trauma, 10% de ortognática, 10% de cirurgia oral. E daí, de repente, no outro ano vem uma rasteira em todos vocês, inclusive na gente que está enquanto professores de preparatórios, que é a mudança vertiginosa. Nesses últimos anos tem aumentado muito a quantidade de questões de SUS, chegando algumas provas a colocarem 50% praticamente da prova. A meu ver, isso é muito injusto, porém não podemos fazer nada a não ser adaptar-se e estudar para poder ser aprovado, tá? Concordando com essas duas afirmações acima, chegamos a uma conclusão. Você precisa então direcionar o estudo. Não é opção não, é obrigação. Eu estou aqui contextualizando isso tudo para a gente poder chegar e mostrar a técnica, que realmente é muito simples, mas como eu disse, talvez para alguns seja um divisor de águas. Então, você não vai querer estudar tudo de toda forma. Você vai estudar direcionado para aqueles editais que você almeja, o que é que mais cai. O que por acaso não estiver no edital, se o edital deixar tudo destrinchado, o que não é frequente, o oposto que acontece, você vai evitar mesmo estudar. Professor, mas eu queria saber sobre fissurados, que pouco caem na maior parte das residências. Pode estudar depois. Lembre-se, primeiro você precisa passar. Depois de passar, aí você está em outro momento, em outra fase da sua vida. Identificar quais são os temas mais e menos cobrados para direcionar não é difícil. Para quem não tiver em preparatório, não puder investir ainda, eu sugiro a vocês o seguinte: baixe todas as provas que vocês conseguirem na internet e veja o que é que está se repetindo através dessa técnica que eu vou passar aqui. Porque não adianta dizer, está sempre caindo uma questão de cirurgia ortognática. Aí quando você vê uma questão abordou cirurgia da mandíbula, outra abordou técnicas da maxila, outra abordou procedimentos cosméticos adicionais, outra abordou planejamento virtual, outra questão abordou análise facial, outra questão abordou complicações, outra questão abordou follow-up, preservação, outra questão abordou hierarquia dos movimentos cirúrgicos da cirurgia ortognática. Só aí eu já disse 10 coisas diferentes. Então, você precisa ter noção do que é que está recorrentemente caindo. E quando eu digo recorrentemente, não é como a maioria. Olha, caiu 10 questões desse assunto, então esse assunto cai mais ou menos aí 20, 30% da prova. Não é só assim de forma muito superficial. É ir atrás dessas 10 que mais caem desse assunto, beleza, você bota lá no planner. Esse assunto cai com X% no ano passado, no ano retrasado e no ano retrasado. Então, dentre esse assunto, o que é que mais como subtópicos está caindo? Então é assim que você define como é que se estuda. Isso é tática para aprovação, que vem lá das
dos cursinhos preparatórios para concurso. Hoje a residência, por ser concorrida, tem que se usar muita tática dessa para ser aprovada. O maior desafio da preparação é descobrir quais são os subtópicos, acabei de citar, conceitos mais importantes, também acabei falando, dentro de cada tema. A gente denomina isso aqui no Maxillofacial Education de conteúdo-chave para cada questão. É uma habilidade fundamental de qualquer pessoa que tem excelentes desempenhos na prova. Mesmo que a pessoa esteja fazendo a prova pela terceira, quarta vez, uma das coisas que é divisor de água para elas, que costumam falar, é: poxa, professor, quando eu passei a estudar com mais noção do que é que caía, eu direcionei melhor. A palavra é direcionamento. Se você não tiver noção disso, você falha no seu preparo para a prova de residência. E aí vem outro detalhe. Lembram dos princípios do SUS, equidade versus igualdade? Isso é aplicado aqui na prova de residência. Qual o grande problema? A maioria quer estudar por igual todo assunto. E a gente precisa ter uma noção de que não é para estudar por igual. Você vai tratar todos os assuntos como assuntos importantes, mas vai dar uma importância maior àqueles que caem com mais frequência. Então, cuidado a querer tornar tudo igualitário, que você pode incorrer nessa falha. Aqui a gente trouxe de forma generalista, tá? Os tópicos mais abordados em quase todas as residências do Brasil, que, como eu tinha dito anteriormente, está por volta aí de 60 residências, de 30 residências aprovadas. Então esses são os assuntos que mais são cobrados. Traumatismo, tratamento de fraturas faciais, que está envolvido diretamente com o paciente politraumatizado. Depois tem tido um aumento nos últimos 5 anos, com mais frequência nos últimos 3, de cirurgia ortognática. Na minha época caía ortognática, mas não na mesma quantidade que hoje em dia. Eu acredito muito que isso tem influência direta do acesso mais fácil a essa cirurgia, a realização através do Sistema Único de Saúde, através das residências e o advento do planejamento virtual. Isso fez com que a gente tivesse uma quantidade muito maior de procedimentos de cirurgia ortognática ao longo do país, ao redor do país, e por conta disso as questões se tornam mais frequentes. Agora vejam só quem continua sempre sendo cobrado: terapêutica medicamentosa. Talvez seja um dos assuntos que eu mais bato na tecla, por ter sido professor durante muitos anos dessa disciplina, e ela envolve anestesia, envolve qualquer alterações associadas a medicações e as medicações como um todo. Depois acaba sendo cirurgia oral. Todo o restante do conhecimento de cirurgia não é para ser menosprezado, mas em geral, em muitos locais, ele acaba caindo com uma frequência menor. É só isso que vocês precisam ter uma ideia. Lembre-se, isso aqui é tópico geral. Só com isso aqui, você não passa, você tem que direcionar. E daí a gente ainda trouxe mais umas dicasinhas para vocês, 5 dicas aí como over delivery para quem está assistindo essa aula. Vejam só, quando a anatomia tem caído nesses últimos anos, cai mais a articulação temporomandibular. Então, já fica a dica, procurar o CCQ das questões de ATM. Quando terapêutica cai, o mais comum é anestésico local. Lá no passado a gente via muito mais questões de técnica anestésica. Técnica anestésica, assim como a ação de anestesia como um todo, aquela parte mais inicial, os 4 primeiros capítulos do Malamed, em que você vai ter soluções anestésicas, os vasoconstrictores, o próprio sal anestésico, o mecanismo de ação, o cálculo da dosagem, a interação entre eles. Essa parte às vezes não era tão cobrada em provas mais antigas. Hoje é o mais cobrado. E é o assunto que eu vejo muitos não gostarem. Então, também por contribuição de ser um assunto, um conteúdo mais denso do que técnica, que técnica você estuda anatomia antes e daí quando você vai para a técnica você está revisando. Relativamente fica mais fácil memorizar. Já a parte das soluções é um pouquinho mais novidade, que você vai ter que estudar assuntos que caem com recorrência, como o próprio cálculo anestésico, a importância do pKa, as reações, o mecanismo de ação, principalmente as características individualizadas de cada droga no tocante às alterações sistêmicas. Por quê? Porque hoje as questões elas são muito mais associadas do que separadas em relação ao conteúdo.
Em cirurgia oral, dentes inclusos caem mais e envolvem praticamente tudo, mais especificamente classificações de dificuldade e conduta de remoção. Significa dizer que as classificações, quando elas acontecem, quando elas caem, são para você ali descobrir grau de dificuldade. Às vezes eles associam superior com inferior para tentar dificultar um pouquinho a questão. Associam também, querendo ou não, diferentes classificações para você ter noção de se você sabe que ali aquele dente da questão do caso clínico ele vai ser mais fácil, mais difícil ou intermediário. Então tem que saber várias classificações para dente incluso porque é um assunto de maior recorrência. Em patologia, o que tem caído muito ultimamente são infecções odontogênicas e depois as famigeradas síndromes. Isso faz com que tenha havido uma mudança nos últimos anos. Porque síndromes é um calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. A gente tem noção de estudar as principais, mas às vezes acabam caindo síndromes mais raras. Como eu já falei outras vezes, vale a pena ao você escolher o serviço que você quer estudar, quer fazer residência, olhe o currículo dos coordenadores, aí está uma tática que funciona em alguns serviços, veja o que é que tem lá no último ano principalmente, o que é que eles publicaram, e daí vocês descobrem antecipadamente, quem sabe, assuntos que vão ser abordados. Isso funciona em alguns locais e a gente passa essas táticas aí, dizendo locais lá para quem está conosco nas aulas, no curso da MFA. São temas pouco cobrados, pelo menos é o último levantamento do ano passado, tá, gente? Próxima coisa de 0,5% de totalidade das provas mais consultadas. Neuropatias, aí quando eu digo neuropatias, lesão nervosa é frequente? Mas não é assunto tão cobrado assim. Cirurgia periodontica, medicações que interferem no metabolismo ósseo, vejam que a gente teve aula ontem de osteonecrose associada a medicações, mas quando cai, essa uma questãozinha pode fazer diferença. Eu dou o meu exemplo. Se eu tivesse errado uma questão a mais, eu não tinha ficado na residência que eu queria. Justamente porque a gente tinha lá 3 serviços em que você escolhia pela ordem de colocação. E acabou que eu fiquei no que eu queria, mas podia ser que se eu errasse uma questão, eu tivesse que ficar no outro. Fissurados, que nem eu já citei, interações medicamentosas, que é um tema muito solicitado aqui nas redes, pelo menos para mim, e a gente já acabou tendo aula, mas não é tão frequente nas provas. Biossegurança também não é uma coisa que se cobra muito, parte do pressuposto que vocês estudaram isso tanto, que é o mínimo um futuro cirurgião tem que ter noção da manutenção da cadeia séptica, mas qualquer coisa pode ser cobrada. Eu arrisco até dizer que, tendo em vista a fase que a gente está no país, no momento aqui dessa aula, da gravação dessa aula, da quarentena para o coronavírus, o Covid-19, provavelmente a gente tenha aí alguma cobrança em relação a equipamentos de proteção individual. Sugiro a todos, leiam o que tiver de mais atual, porque pode ser que caia nas provas de residência. Para quem vai fazer prova de concurso, nem se fala. Aí é quase que uma questão certa. Por quê? Porque existe essa preocupação em colocar, vez ou outra, uma temática contemporânea daquela época em que a prova está acontecendo. Beleza? E esse conteúdo-chave das questões, como eu falei anteriormente, ele está baseado em técnicas de estudo para concurso, em que muitas vezes, como eu falei previamente, a quantidade de assunto chega a ser humanamente impossível você absorver todos no mesmo nível. Não estou dizendo aqui que você não vai ler todos, mas a técnica do estudo parte do pressuposto que, se você tiver que deixar algum conteúdo de lado, é sim para você deixar, desde que você tenha uma noção de que esse conteúdo ele praticamente nunca é abordado. Com essa tática aqui que eu estou passando para vocês, vocês vão ter uma noção do raio-x de como está seu conhecimento. Por quê? Vocês não vão se deter apenas a responder a questão friamente e passar para a próxima. É o que acontece às vezes quando a gente está fazendo um simulado, uma prova, e daí é tanto assunto para estudar que você fica, não, depois eu volto, eu não sabia que palavra era aquela, procurei no Google, preciso estudar isso aqui a fundo, aí você deixa de lado, porque vai para outra prova, vai para outro assunto. Quando você vê, quem nunca, né? Aposto que tem vários aí que estão se identificando, porque eu também cometo essa falha. Nós somos seres humanos e a gente tem uma tendência a procrastinar. Por mais que você diga, mas eu estou estudando, mas você está procrastinando algum tópico, alguma coisa, se você parar para analisar friamente.
E muitas vezes, aqui acabou ficando errado, acidentes industriais, mas quem saiu de outra aula, despreza só esse pedacinho aqui, mas é tentar descobrir o conteúdo mesmo que apenas citado. Significa dizer, tem 5 itens. Desses 5 itens é uma palavrinha só. Essa uma palavrinha, se você não souber ela e o que tiver mais relacionado a ela, a gente vai ver aqui no decorrer agora do restante da aula, você pode deixar de aprender um conteúdo que no próximo ano, como eu disse, eles não vão repetir a questão, mas o conteúdo que está lá no centro, no cerne da questão, que é o conteúdo-chave, pode sim voltar e pode ser às vezes um item, e a gente vê isso com certa recorrência. Então, em relação aqui à técnica de estudo, vamos para essa primeira. Considerando o paciente com câncer de próstata metastático, tratado com bifosfonato, acabei trazendo por ter tido uma aula ontem, fica mais recente para vocês, via endovenosa, a presença quadro clínico de exposição óssea na maxila, queixando-se de dor e desconforto, além de descarga purulenta, julgue os itens que seguem. Bifosfonatos, apresentação inibidora da remodelação óssea, atividade osteoblástica e ação antiangiogênica. Segunda assertiva, bifosfonatos são análogos instáveis dos pirofosfatos. Para quem assistiu a aula ontem, eu não passei esse slide não, acabei colocando ele só para o pessoal que está conosco no curso, que a aula é um pouco maior. O quadro descrito é compatível com osteoradionecrose? Apesar de o quadro descrito ocorrer em geral após exodontias, no caso aqui da osteonecrose, pode ocorrer também espontaneamente? A contaminação microbiana secundária não interfere no desenvolvimento deste quadro clínico. Pacientes que usam bifosfonatos por via oral, como pacientes com osteoporose, apresentam risco diminuído de apresentar este quadro. Bem, eu vou ter que acabar passando aqui, não posso esperar vocês responderem, já está com meia hora aí de live, mas a resposta é: as 3 primeiras são falsas, aqui a 4ª é verdadeira, a 5ª é falsa e a 6ª é verdadeira. Então vamos entender cada item desse, é isso que significa conteúdo-chave. E eu trouxe aqui intencionalmente, isso aqui foi a prova de um ano e o que caiu no outro ano de novo sobre o tema. Se a gente for olhar para esse primeiro item aqui, ó, os bifosfonatos, só um detalhe, para fazer esse estudo de CCQ, primeiro avalie se você sabe tudo que está no anunciado. Se você não souber o que é metástase, vá procurar, vai estudar a fundo, vai avaliar, vai ver o que é classificação TNM, vai estudar isso lá no capítulo de patologia epitelial, onde na parte de carcinoma epidermoide do Neville você vai estudar isso e vai aprender direitinho. Tem que saber, pessoal, tudo que está aqui. Esse é o CCQ. Por quê? Essa questão já caiu. E se essa questão caiu e ela tem uma certa relevância de estar se repetindo o tópico geral nos últimos 3 anos, existe uma chance de ser abordada de uma forma diferente, mas que o conteúdo-chave seja ainda mantido. Então, como eu estava dizendo, as medicações a gente viu na aula de bifosfonato, que são antirreabsortivas, são os próprios bifosfonatos, inibidor de RANKL, mas tem outras medicações que são antiangiogênicas. Então significa dizer aqui, ó, que os bifosfonatos apresentam inibição dos osteoblastos de ação antiangiogênica. A gente vai ver que não é dos osteoblastos, é dos osteoclastos, e indiretamente acaba sendo os osteoblastos, porque a gente tem aí um efeito adverso no que a gente teria de resposta, o feedback, querendo ou não, da sinalização celular, que é necessário ter essa íntima relação entre absorção e reabsorção. Mas continuando para responder essa questão, eu coloquei isso na aula também, a gente vai ter a indução da apoptose dos osteoclastos. Depois disso aqui é que a gente vai ter o problema da angiogênese. Por quê? Porque os osteoclastos participam também, querendo ou não, ali na atuação da ajuda de formação de novos vasos intraossos. Em outras palavras, no final das contas, a atuação então é nos osteoclastos, indiretamente nos osteoblastos e também nos vasos neoformados. Então, essa primeira assertiva é falsa e muita gente com certeza cairia, porque ia pensar, mas atrapalha também o osteoblasto e também atrapalha a atividade antiangiogênica, mas não é direto, é indireto.
A inibição é verdadeiramente nos osteoclastos, ok? Então tem que resolver a questão contrapondo cada item que você não sabe, esmiuçando, literalmente, aqui a gente usa o termo esbagace mesmo essa questão, moa ela todinha, coma com farinha, que a gente fala no Nordeste, para você saber realmente não falhar na próxima vez que você for responder. Bifosfonatos são análogos instáveis dos pirofosfatos. Trouxe um slide que eu não apresentei para quem está assistindo pela live, mas é o seguinte, de forma rápida. O pirofosfato foi a primeira versão antes da ocorrência dos bifosfonatos e a diferença básica que a gente teve foi aqui a substituição do oxigênio pelo carbono, permitindo uma estabilidade maior. Então, essa estabilidade maior permitiu que eles deixassem de ser drogas apenas de administração intravenosa para serem de administração também intraoral. Então, o item 2 também é falso. Vem a terceira aqui, o quadro descrito é compatível com osteoradionecrose? Não, osteoradionecrose, inclusive, é um dos diagnósticos diferenciais que a gente vai ter para osteonecrose dos maxilares associada a medicações. Pode até ter uma ocorrência de ser parecido no exame de imagem, por isso que faz diagnóstico diferencial, localizações também, mais em mandíbula. Contudo, não é a mesma fisiopatologia. Então, não é compatível com radionecrose, não. É osteonecrose sem a palavra rádio. Afinal, não teve radioterapia. A quarta assertiva, apesar do quadro descrito ocorrer em geral após exodontias, pode também ocorrer espontaneamente. Para quem já assistiu essa aula, sim, verdadeiro. Tanto é que eu trouxe aqui um caso que a gente fez uma exodontia, na verdade aqui na época o amigo Felipe, caso que ele estava responsável, e o paciente não avisou que usava medicação e teve aí uma fratura de mandíbula. Usava medicação injetável, que acabou perdendo até uma das placas. Então, a gente vai ver como fatores de riscos locais, quanto maior o efeito cumulativo, saúde bucal deficiente, as cirurgias orais aumentam em 16 vezes o risco de ocorrência, querendo ou não, da osteonecrose maxilares para quem usa bifosfonatos injetáveis associados aí a evitar metástase e risco de recidiva desses cânceres. Então, no final das contas, tá ok. Professor, então peraí, mesmo que eu acerte, é bom eu ter uma revisão, uma noção do que pode estar estendido daquele item? Acertou. Se não, eu podia muito bem aqui, só os itens que estão errados eu vou parar e estar ilustrando aí para vocês. Não, pessoal, até o que você acertou, você tem que tentar desvendar se não tem algo a mais. Então, os mapas mentais e resumos de vocês, que eu ressalto de novo, eu bato nessa tecla, porque por mais que vocês adquiram resumos na internet, de pessoas que vocês confiam, e eu sei de pessoas muito boas que vendem resumos, você tem que personalizar seu resumo e seu mapa mental. A gente entrega no nosso curso todos os mapas mentais de todas as aulas. Primeiro tem a aula e a gente vai confeccionando os mapas mentais. E daí significa dizer que o mapa mental é tipo um resumo mais direcionado da gente, dos professores e da equipe de suporte. Mas não foi o aluno que fez. Então eu já ensino lá que é pegar o mapa mental e ir destrinchando, fazendo fluxograma para ir criando aquelas conexões nos seus interneurônios para que você possa ter um resultado mais veloz dessa sua revisão e dessa memorização do aprendizado. A contaminação microbiana secundária não interfere no desenvolvimento deste quadro clínico? É tão falso que no position paper, no guideline atual, a gente vai ver que o estágio, conforme vai piorando, tem a ver com infecção. Olha, estágio 2, infecção. Estágio 3, infecção. Antibioterapia. Aqui no 1 ainda não, só se for antimicrobiano tópico. Então, em outras palavras, esse item está completamente equivocado. E último item aqui, que foi verdadeiro. Pacientes que usam bifosfonatos por via oral, como pacientes com osteoporose, apresentam risco, que falta um S, diminuído de apresentar este quadro. Mais uma vez, a gente vai ver o seguinte. Para quem usa medicações para osteoporose, diferente dessas aqui, a não ser que seja um quadro maior, que tenha sido prescrito o denosumab, que é um inibidor de RANKL, você vai ter aí a possibilidade de ocorrência em torno de 1%. Mas o que a gente vai ver é que, em geral, para a osteoporose não chega nisso aí. Ela vai até 0,04 intravenosa
e mais ou menos 0,1 até 0,2 numa exposição pronunciada de 4 anos de uso ininterrupto da medicação, é o efeito cumulativo. Então, o risco da osteonecrose para a osteoporose, seja usando intraoral, intravenoso ou denosumab, é real, mas é muito baixo. E por ser muito baixo, ele chega a ser 100 vezes menor do que para quem faz uso para terapia com câncer. Em outras palavras, então, os tratamentos são mais simples e resolvem mais corretamente, de forma correta. Então, não botei a questão de novo, vou ter que voltar aqui. Então, no final das contas, esse último item está correto, mas vocês vejam que eu trouxe vários slides para ir ratificando cada item. O via oral, a osteoporose, o risco diminuído, a apresentação do quadro de osteonecrose. Então, eu vou aí batendo palavra a palavra. Isso é justamente buscar o conteúdo-chave. E qual seria o conteúdo-chave dessa questão no geral? A gente viu ali que ela abordou muitos slides de uma aula que eu já ministrei, que eu já gravei, e que, de certa forma, acaba não respondendo assim, de modo fugaz, modo rápido. Você vai ter que ter um pouco mais de conhecimento sobre osteonecrose, sobre a fisiopatologia do que causa, sobre as medicações envolvidas, sobre as doenças que fazem uso dessas medicações e as sequelas que estão envolvidas, como também ainda tem que saber fatores de risco e também ainda tem que saber o que tem do guideline mais atual. Então vejam que foi uma questão que envolveu vários subtópicos dentro do tópico osteonecrose maxilares associada a medicações. Eu espero que com isso eu já tenha dado aí uma luz, um norte. Por isso eu peço, para quem não tinha noção de que era assim, printa por favor, me marca, porque a gente vai deixar essa aula lá no YouTube. E é uma aula importante que eu sei, pelo menos eu julgo importante, para ajudar várias pessoas. Não é o nosso curso, o módulo 0 todo, que tem aí várias horas de curso, mas pelo menos já é um pedacinho para vocês terem uma ideia. Deixa eu passar tudo. E mais uma vez, no outro ano, voltou a ter o assunto no mesmo local de bifosfonatos. Qual a influência do uso dos bifosfonatos no processo reparo ósseo? A gente já viu que não potencializa nada os osteoblastos, diretamente ele não inibe a função dos osteoblastos, ele não potencializa os osteoclastos, ele vai inibir a função dos osteoclastos. Então, vejam, anos distintos, na verdade essa foi do primeiro ano, a outra foi do segundo ano, porque o grau de complexidade tem aumentado, tá gente? Mas eu acabei botando essa depois porque ela era mais simples, mas ela veio antes. Uma, se eu não me engano, em 2016, a outra em 2017. Essa seria 2016, a outra 2017. Então, vejam a importância de você estar sempre revisando os conteúdos, olhando para as provas, mas não pode começar por aí. Para quem chegou depois, pessoal, nessa live, a gente está abordando aqui uma das táticas dentro das técnicas de estudo, para que você compreenda que você não vai memorizar e aprender todo o conteúdo da CTBMF. Mesmo quando você virar residente, dificilmente você vai conseguir ler todos os livros que gostaria, todos os artigos. Você vai ter uma noção muito melhor, mais ampla, sua formação vai ficar muito maior, mas previamente à residência você precisa se preocupar primeiro em passar. E para passar, tem que saber o que estudar e o que às vezes estudar menos ou até deixar um pouquinho de lado. Uma outra questão aqui também que a gente já teve aula, né, de terapêutica medicamentosa de sedação, benzodiazepínicos são os fármacos mais utilizados na sedação consciente ou mínima em cirurgia oral. Sobre esse grupo é correto afirmar: o lorazepam tem efeito anti-inflamatório? São antagonizados pelo flumazenil? Todos têm meia-vida plasmática maior que 48 horas e por isso sua administração pode ser até no dia anterior, sem precisar prescrever, ou melhor, passar para o paciente de novo antes da cirurgia? O diazepam é o mais potente que o midazolam e por isso deve ser administrado por via oral 30 minutos antes da cirurgia. Antes mesmo de a gente colocar os slides para ir respondendo item a item, mais uma vez vocês veem o seguinte: o tópico grande é sedação, mais especificamente benzodiazepínicos. Não falou nada de oxigênio com óxido nitroso, também não falou nada aí, em princípio, de os novos agonistas aí, GABA. Não falou nada disso, como o Zolpidem.
Então, a questão se deteve aos benzodiazepínicos, só que tem situações que não são citadas nos livros recorrentes de vocês, como por exemplo o que está no item B, mas todo o restante praticamente você consegue responder aí pelo Eduardo Dias Andrade. E essa é a resposta. É correto afirmar que. E daí eu já vou trazer primeiro item. Lorazepam é aquele ansiolítico de recomendação para pessoas idosas, pessoas com mais idade, justamente pelas alterações orgânicas que já acontecem no sistema excretor-renal e hepático. E daí a gente vê que não tem lorazepam citado em nenhum desses quadros que a gente tem a citação dos anti-inflamatórios não esteroidais, aqui também, como também no dos corticoides. Não é uma droga com função anti-inflamatória, mas é para tentar confundir, né? Na verdade, a gente vai ter ele aqui como um fármaco em que é um benzodiazepínico que tem menor incidência de efeitos paradoxais e a sua grande característica é devido a esse seu mecanismo de menor toxicidade para idosos, por esse motivo aqui, de metabolização e excreção lentas, ele vai ter a desvantagem do tempo de ação ser mais duradouro para começar. Então, esse é o principal artifício, digamos assim, que é mais cobrado em relação ao lorazepam, e vejam que eles não trouxeram assim, trouxeram uma invenção de que ele tinha uma nova função. E daí, a gente tem aqui, revisando ele, né, a sua dosagem do adulto, do idoso, não usado em criança. Voltando aqui, então a gente viu várias informações sobre o lorazepam, então eu estou aí estudando o conteúdo-chave da questão para o lorazepam. Não citou ele? Então vamos revisar ele com força. Aí depois vem, são antagonizados pelo flumazenil. Para quem não sabe, é uma droga reversora aqui dos ansiolíticos, das medicações de anestesia geral, muito utilizado no hospital. Então aqui a gente vai acabar utilizando ele muito mais em nível hospitalar do que em nível ambulatorial, mas é para neutralizar aí os efeitos que a gente tem aí desses ansiolíticos. Por isso que a resposta acaba sendo antagonização. Então eles vão ter uma influência ao inverso, né? Vocês vão conseguir parar o efeito, minimizar o efeito dos agentes que deprimem o sistema nervoso central. Aí vem o item C, todos têm meia-vida plasmática maior que 48 horas, permitindo, e a gente vê que não é assim, porque se a gente for para aquele quadrinho que está lá no Eduardo Dias, a gente tem uma duração de nenhum deles, sendo a não ser o diazepam, uma meia-vida plasmática, de até aí um pouco mais que 2 dias. E vejam que aqui foi colocado que todos têm. A questão já está errada. Um outro detalhe aqui, diazepam é mais potente que midazolam e por isso deve ser administrado por via oral 30 minutos antes. Por isso vocês não podem esquecer nunca aqui esse slide, porque essa posologia, inclusive, vou até adicionar informação, se for sublingual, o plexo sublingual ele leva direto ali para a horta que já acaba biodistribuindo o fármaco. Pode cortar pela metade, fica aí a dica, porque pode cair na prova e não está citado em alguns livros. Então, a gente vai ter aqui, vejam que a questão falou, o diazepam é mais potente que o midazolam, e a gente vai ter aí o midazolam sendo mais potente, mesmo com uma meia-vida menor, então já está errado do início, e por isso deve ser administrado 30 minutos antes. O diazepam 1 hora antes, o midazolam 30 minutos. Se for sublingual, cai pela metade, 30 e 15 minutos. Então, eu acredito que só deixei essas duas questões, foi. Então, voltando aqui à questão, vocês veem que o rigor que a gente tem que ter para responder as questões destrinchando item a item, ele é estritamente necessário. Porque se eu não fizer dessa forma, eu vou perder a chance de traçar, como eu disse para quem chegou depois na live, traçar um raio-x, um diagnóstico do que eu estou sabendo e do que eu não estou sabendo. E pode ser que você crie até novos tópicos dentro do seu planejamento de estudo para tentar abranger mais conteúdo, de acordo com o que você está vendo aí nas questões. Então, mais uma vez eu ressalto, responder questões, vou deixar até o último slide como esse, nessa técnica de estudo, responder questões não pode ser a técnica primária, você não vai direto para ela, mas é imprescindível.
E quando eu digo resolver questões, são de duas formas, tá? Simulados, você estiver fazendo um preparatório ou baixou simulados, e provas reais, provas, entenda, na íntegra. Porque a prova, em geral, ela vai misturar ali todo o conteúdo. E muitas vezes nossos simulados que a gente vai fazer nos preparatórios é de acordo com os assuntos que estão acontecendo. Claro, uma hora vai ter simulado que vai misturar os conteúdos um pouco mais adiante na preparação para a prova de residência. Mas nunca é a mesma coisa que uma prova. Por que eu digo que nunca é a mesma coisa? Porque a prova, ela é realmente aquele momento de avaliação, aquela escolha que a banca fez, que quando eu digo banca, quem produziu o concurso e não nós enquanto professores do preparatório. É ali uma forma de você se autoavaliar. E isso tem que ser feito ao longo do ano, não é fazer lá no finalzinho que nem alguns deixam, não. Aí é mais uma tática falha que você está se prejudicando e não tendo sua aprovação como você mereça. Então, mais uma vez agradeço, fiquem com Deus, lembrem-se, o desafio vai estar lá direto no grupo do Telegram, vou colocar agora quando sair daqui o de ontem. Esse de hoje é mais eu diria um conteúdo informativo para quem quer passar. Em geral a gente não está cobrando ele como desafio, mas é importantíssimo para quem quer pleitear em uma vaga em residência ou mesmo em concurso ter essa noção que eu falei. E por favor, mais uma vez eu peço, printem, marquem a gente, marque o Maxilo, especialmente se esse conteúdo tiver sido de valor para vocês, porque o algoritmo do Instagram só entrega cada vez menos. Então a gente precisa desse help, que isso ajuda pra caramba na entrega do conteúdo, beleza? Então, gente, vou ficando por aqui. Até amanhã, com fé em Deus. Tchau!